Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Silêncio. Pela Síria e por você e pela sua família. Sou o Padre Anderson Gomes, por graça de Deus e vontade realmente dele, diretor espiritual deste grande movimento nacional e internacional das mães que oram pelos filhos. E viemos aqui partilhar um pouco da palavra de Deus e quem sabe também ajudar vocês mães que aqui estão e pelo Brasil e mundo afora que nos acompanham pelo sistema Canção Nova. Quem tem Bíblia, por favor, pode tomá-la e pegue o Evangelho de São Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5, ainda em silêncio. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 35. Marcos 5, 35. Enquanto ainda estavam falando, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, somente crê. Ele não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a agitação, pois choravam e lamuriavam muito. Entrando na casa, ele perguntou: por que esta agitação? Por que choras? A menina não morreu, ela dorme. E começavam a zombar dele. Afastando a multidão, levou consigo o pai e a mãe da menina e os discípulos que o acompanhavam. Entrou no lugar onde estava a menina, pegou a menina pela mão e disse-lhe: Talitá cum, que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-te. A menina logo se levantou e começou a andar. Já tinha 12 anos de idade. Ficaram extasiados de tanta admiração. Jesus recomendou com insistência que ninguém soubesse do caso e falou para que dessem de comer a menina. Palavra da salvação. Muitas vezes passamos por situações como essa. E o nosso tema deste encontro é: filho, eu te digo, levanta-te. Nós temos visto muitos filhos adormecidos, ou se não mortos, para a vida. Ontem, na parte da manhã, vimos um pouco a realidade do mundo de hoje. Como é o mundo de um jovem, de um filho, diferente do nosso mundo em que nós crescemos e nascemos. Padre Adriano também ontem nos falava um pouco do que é ser filho à luz
do Evangelho, o Cristo, que realmente nos mostra um sinal. E hoje, a minha missão e tarefa com vocês é fazer entender tudo isso na prática. Quais são as pistas que eu posso ter para que os meus filhos possam se levantar? Muitos dos nossos filhos, como disse, estão adormecidos. Hoje mais cedo, quando caminhava com o Santíssimo no meio de vocês, eu podia, enquanto passava, ouvir as lamúrias, as dores. Quantas mães com os filhos aí nos vícios das drogas, com doença, perdidos, que já não têm mais a fé. Como eu posso fazer para o meu filho levantar? Como posso fazer com que o meu filho tenha uma experiência religiosa? Como posso aderir ao meu filho, trazê-los, meus filhos, para o seio da igreja? Mães, muitas das vezes vocês trazem um peso e uma culpa muito grande nos ombros. Primeiro, vocês chamaram a um homem, algumas casaram, outras não, e daí geraram a vida. E desde que geraram a vida, a maior parte de vocês dedicou-se ao filho, deixando o marido de um pouco de lado. E de repente o filho vai crescendo, tomando gosto e liberdade, e quando você menos vê, o seu filho já não está nas suas mãos. Você não tem mais controle sobre ele. Você não pode mais dizer o que comer, o que vestir, ou com quem andar. Você vai percebendo que você viveu uma vida inteira de doação e de repente se esvai pelas suas mãos aquele tesouro. E é onde a grande maioria das mães choram e sofrem. Mas mães, Deus também é assim. Ele nos fez, Ele nos criou, nos capacitou, nos deu tantas coisas. E a grande maioria dos filhos de Deus crescem e querem ser independentes. Como fazer? Deus não usa de artifícios miraculosos para atrair os filhos. Deus, Ele poderia com um estalar de dedos fazer relampejar sinais e prodígios pelo mundo afora, e todos em um segundo se dobraria e o adoraria. Mas aí iriam adorá-lo pelo poder que Ele tem e não porque Ele é. Deus quer ser amado pelo aquilo que é, não por aquilo que Ele pode fazer. E assim, minhas queridas mães, olhando para Deus, a forma de Deus ser, nós encontraremos caminhos para encontrar saídas, para fazer com que os nossos filhos também se levantem. Deus quer ser amado por aquilo que é, não por aquilo que pode fazer. E muitas mães educam os filhos nisso, por aquilo que ela pode fazer. E aí o filho chega em casa, ela faz aquela comidinha que ele gosta, ela faz cheio de carinho. E quando o filho é casado, então, aí que ela entra no duelo, porque a nora não faz como ela faz, e ela faz questão de preparar a comida que o filho gosta, ainda joga na cara: a comida da mamãe é gostosa, não é? Vocês são cruéis. Nós muitas vezes queremos que as pessoas nos amem por aquilo que nós fazemos e não por aquilo que nós somos. Deus procura ser amado por aquilo que é,
não por aquilo que ele faz. Por isso Deus não fica fazendo portentos por aí afora. Ele quer que as pessoas o descubram. Deus, ao me criar, ao vir nesta terra, levou 43 anos para que eu chegasse aqui. Levou-se 20, 30 anos para que eu pudesse fazer uma experiência de amor com Ele. Embora Ele tenha me amado desde o princípio, eu não amei Deus desde o princípio. Eu fui descobrindo e estou descobrindo o que é amor com o passar do tempo. E quanto mais procuro conhecer a Deus, mais entendo o seu amor e às vezes o seu silêncio. Mães, quando nós buscarmos compreender quem é Deus, saberemos como devemos ser mãe e pai. E como Deus é então? Vimos aqui no Evangelho Jesus dando uma ordem, visitando uma família em que a filha estava morta. Pode ser aqui a morte biológica, nós não temos poder aqui, embora Deus tudo possa, de fazer um defunto voltar a viver. Mas essa morte pode ser outras tantas, como já dizia há pouco. Como então fazer com que os nossos filhos levantem? Primeiro, Jesus foi até o lugar. Jesus foi até o lugar. Antes, detalhe, Jesus aqui diz, ele toma consciência do assunto e depois chama consigo Pedro, Tiago e João. Tinha coisas que Jesus só fazia com os três. Mães, aprenda com Deus. Tem coisa que eu preciso de 3. Tem coisa que Jesus fazia com os 12. Tem situações que Jesus fazia com os 72. E tinha outras que Jesus envolvia a todos. Se o seu filho passa por uma situação de morte, se junte em poucos, e aí vem a comunidade. Jesus ali convida os 3 e a comunidade, a igreja ali é o sinal perfeito para que o primeiro passo aconteça. O meu tema quero falar com vocês, eu e a igreja. No caso, o eu aqui é você, mãe. Você e a igreja. Se eu quero levantar o meu filho, trazê-lo à vida, procure se juntar. Jesus levou consigo 3. Por que você acha que sozinha vai conseguir? Deus sabe tanto disso que os filhos estão morrendo, e sabe do poder da mãe que mais se assemelha a Deus, e juntou esse movimento onde mães se juntam, ainda talvez mais do que 3, para orar e interceder pelos seus filhos. Não queira resolver sozinha. Não ache que sozinha você irá conseguir. Não consegue. Por isso eu convoco em nome de Deus, pelo seu filho, para que ele se levante. Ore juntas, mães. Formem grupos cada vez maiores e por todo esse Brasil e mundo afora. Orem, se juntem. Porque se Jesus se juntou, nós também devemos nos juntar em comunidade. O poder da comunidade é extraordinário. Não é à toa que o inimigo está nos dividindo cada vez mais. A divisão nos enfraquece, mas quanto mais nós unimos, nós nos fortalecemos. Por isso, mães, e muitas de vocês já vêm aqui nos encontros todos os anos, ou a primeira vez, que não seja somente no encontro anual, mas que toda semana estejam juntas. É bom e gostoso estar na festa maior e esquecer o ordinário.
Eu dou sempre esse exemplo para os meus paroquianos. Tudo na vida, ela passa por uma repetição de fatos e de insistência nela. Se eu quero ter um corpo bom, musculoso, assim por diante, eu quero ter uma saúde, o que eu vou à academia, tento ir pelo menos. O que faço? Eu faço o mesmo exercício várias vezes. Às vezes 2 vezes por semana o mesmo, bíceps, faço lá, daqui a 2, 3 dias faço de novo. Na semana que vem, estou eu de novo fazendo o mesmo exercício. E pasmem, se você não sabe, é só depois de 3, 4 meses que começa a surgir uma verruguinha de músculo. Só depois, a barriga não tem jeito, a gente tenta o máximo possível, mas não consegue tirar. A gente come também demais, né? Mas é a repetição do mesmo várias vezes que vai provocar aquilo que nós queremos. Se nós queremos nossos filhos de pé, que se levantem, devemos repetir em comunidade toda semana. Por isso o grupo e o movimento das mães que oram. Você está batendo palma, mas você não vai aparecer lá, né? Vocês são demais, né? Vocês batem palma, que bonito, mas entra aqui e sai aqui. Os ouvidos do povo hoje é igual asfalto, ou igual piso. Olha só, quando eu jogo água aqui, cadê minha água? Posso fazer bagunça? Tem um paninho aí? Olha só, quando eu jogo água, câmera por favor. Quando eu jogo água, olha o que faz. Não entra. Olha aqui. Absorve. Muitas pessoas que vêm inclusive aqui, vêm e canta, bate palma e sai assim, ó. Se não abrir o coração, que essas palmas se transformem em atitude, não vai mudar nada. Nós estamos dizendo todos os anos, os grupos estão crescendo, mas ainda não na velocidade que Deus quer. Deus quer que nós nos formemos comunidade orante, para que na repetição das minhas orações e atitudes, eu possa alcançar a excelência, não somente física, mas espiritual. Não queira de uma simples oração vai resolver tudo. Nós queremos a coisa fácil. Deus não é assim. Deus é paciente, Ele demora. A pedagogia divina é longa. Santo Irineu, um padre da igreja, já dizia: o grande pedagogo divino de Deus, que ele respeita o tempo de cada um, para poder realmente chegar a hora. De Abraão até Jesus Cristo, foram 1850 anos. Do nascimento de Jesus ao primeiro milagre conhecido, 30 anos. Deus é assim, Ele espera, e a repetição da nossa comunidade é que vai formar, que vai levantar os nossos filhos. Primeira atitude de Jesus: se reúne com os apóstolos. 3. Nem todo mundo, não é todo mundo. E aqui me desculpa, eu vou desdizer alguma coisa aqui. Já estava dizendo com os padres ali dentro. Com todo respeito, homens, sejam bem-vindos sempre ao nosso encontro. Sempre, venham sempre. Mas nós não podemos perder o carisma das mães que oram pelos filhos. Já existe na igreja a pastoral familiar, já existe o SCC, já existe o terço dos homens, já existem tantas coisas mais, e bonitas, e homens serão bem-vindos sempre, mas no nosso dia a dia, não se junte todos. Jesus não se juntou com os 12, juntou só com 3, tem coisa que só faz com 3, ou seja, com os mais próximos, e no caso aqui, são as mães.
Senão eu perco a minha identidade, gente. Não vai misturando tudo, senão a gente perde a nossa essência. Depois que Jesus se juntou com os três, o que ele foi? Ele foi até a casa. Ir até a casa. Casa também a igreja nos ensina que é a igreja doméstica. A nossa igreja doméstica, que é a nossa casa, ali é a nossa igreja. Nós, pelo batismo, nós somos igreja. Somos igreja. E ali, mãe, você é a padra naquela casa. Você é ali que realmente governa aquela casa. Não quer ser ordenada? As mulheres não querem ser ordenadas? Está ali, ó. Aí, ó. Dentro de casa. A madre superiora dentro de casa. Agora, para que eu possa ser casa, ser igreja, eu tenho que aprender com a igreja como ela é. Se eu quero ser mãe, eu olho para Deus e entendo como devo ser. Para que eu possa ser igreja doméstica, eu tenho que olhar para a igreja que Jesus Cristo fundou e me espelhar nela, e aí sim vou saber como ser igreja doméstica. Na igreja existe, primeira coisa, obediência e hierarquia. Ângela, qual é o tripé do movimento? Unidade, obediência e humildade. O movimento traz unidade, obediência e humildade. O movimento nasceu assim, e a igreja ela é assim. Eu como padre, eu tenho uma obediência. E eu aprendi a obedecer o meu bispo, porque eu aprendi a obedecer o meu pai dentro de casa. Os meus pais, minha mãe está até aí hoje. Está aí, ela está ali na frente ali, câmera, ela adora ali, ó, aquela ali, ó. Essa é minha mãe. Toda ano ela vem. Eu aprendi em casa a obediência, porque os meus pais também aprenderam a obedecer e temer a Deus e a igreja. Isso é fundamental. Se eu não tenho uma experiência boa com a igreja, eu não saberei formar a igreja doméstica. E tem muita mãe machucada com a igreja. E tem muita mãe vivendo, educando seus filhos à margem, independente da igreja. Eu sei, como eu disse, pelo batismo todos somos igreja. Na sua família você é igreja doméstica. Mas para que eu possa ser e saber ser igreja, eu tenho que conhecer a igreja que Jesus Cristo fundou. E esses 2000 anos, apesar dos nossos pecados e erros, é uma igreja que permanece em pé. Mesmo que os filhos tenham se rebelados, é uma igreja que continua com a sua autoridade. Ou não tem? Tem ou não tem? Por mais que queiram queimar e diminuir a autoridade da igreja, ela continua tendo, porque ela foi revestida pelo Espírito de Deus e não pelo Espírito dos homens. E na igreja nós aprendemos a ter o quê? Obediência. Meu bispo hoje é o meu pai. E eu já saí de casa, gente. Eu já saí de casa. Eu presto mais obediência ao bispo do que meu pai biológico. Porque é ele que me detém hoje. E se ele fala isso ou aquilo, sim senhor. Cala minha boca, é o que está dizendo. E eu tenho que aprender com a igreja essa autoridade. Educar os filhos assim. Agora, como a igreja consegue os filhos na obediência? Olha, são anos de formação, de insistência para que possa chegar assim. Na igreja a igreja é formada por comunidade. Não existe eu igreja, existe nós.
E eu tenho que aprender com a igreja a ser nós, a me juntar. Se você teve um problema, sabe com quem na comunidade? Por favor, não se afaste da igreja pelo pecado da sua vizinha, da sua paroquiana, ou por causa dos pecados de bispos e padres. Reconcilie-se com a sua comunidade, porque você nunca vai saber continuar a ser igreja fora da igreja. Fora da comunidade, entre aspas, não há salvação, nós nos perdemos. Fora da comunidade, fora da igreja, nós nos perdemos. É a igreja que nos salva de nós mesmos, do nosso egoísmo. Quantas vezes temos lá visitas em casa, ou temos alguma atividade de um filho, mas, filho, é hora da igreja. Ah, mas não quero. Se vira, é hora da comunidade. Repetição, repetição. Ah, mas é a mesma coisa sempre, mãe. Sim, todo dia é a mesma coisa. Todo dia tem sol, todo dia tem lua, tem chuva, tem sol, e assim por diante, tem noite e dia. Todo dia é assim. A nossa vida é uma repetição. E se torna melhor aquele que faz a mesma coisa sempre. Por isso, mãe, se você não se reconciliar com a igreja, você não vai conseguir fazer com que o seu filho levante. Ele vai continuar ali morto. Aprenda a ser comunidade. Aprenda a alegria da comunidade. E olha que interessante. Você é mãe. A igreja é mãe. Nós somos filhos da igreja. Pode parecer loucura, mas, mãe, não tenha medo da mãe igreja. Mãe, não se preocupe, não tenha ciúmes da mãe igreja. Você conhece, já passou por situações como essa? Já ouviu algo semelhante? Por incrível que pareça, tem mãe e pai que chega para o filho: meu filho, sai da comunidade, que caramba, agora é todo dia na igreja. Isso é ciúmes. Ou se não, quando o filho tem e deseja, tem vocação religiosa. Eu já fui testemunha de situações como essa, em que a filha queria ir para se tornar freira. A mãe chegou para ela e disse: nunca você vai entrar num convento. Se você ama tanto a esse Jesus Cristo, eu vou te perseguir até o fim. Não adianta fugir de casa, que eu ponho qualquer um atrás de você, mas você não vai entrar naquele antro. Para mim, você tem que ser realizada profissionalmente. Eu quero isso, isso, isso. E hoje, não é freira, não entrou. Muitas mães, pais, têm ciúme da maternidade divina e da igreja. Alegre-se com a comunidade, alegre-se com a sua comunidade. Talvez a sua comunidade não seja todo dia assim. Quem gostaria que a sua comunidade fosse todo dia assim? Levanta a mão. Desculpa, me desculpa, porque se fosse todo dia assim, vocês estariam enjoadas. A festa só é festa porque não é ordinária. Porque se fosse festa todo dia, seria ordinário. A gente se emperecta todo um dia para uma festa, para um casamento, porque de vez em quando. Se todo dia fosse casamento e bodas ou festa, seria chato. Não queira isso daqui todo dia para você. Porque até aqui, por exemplo, isso daqui, eu não te conheço, filha. Quantas de vocês aqui estão querendo conversar com a gente? Vem cá, Ângela, por favor.
Quem gostaria, sem modéstia nenhuma, nem querer aparecer por nada, quem gostaria de conversar com a gente, por favor? Não dá. A festa grande, a gente não se conhece. A festa pequena, o dia a dia, eu sei o seu nome, conheço um pouco mais, tenho proximidade. O grupo de mães, as pessoas deixam de ser autônomas, números, para se tornar pessoas com nome. Por isso, isso daqui, por mais belo que seja, não é o que nós queremos. Isso daqui nos fortalece para que nós possamos voltar à nossa comunidade, a sermos ali, porque ali é sendo comunidade, e aí aprender a ser igreja feliz. Aí eu vou ao Papa Francisco, Evangelho Gáudio, a exortação do Papa, eu vou com Deus Jovem, que o Papa escreveu agora, a entrevista. O Papa insiste em nós a sermos uma igreja alegre. Eu sei, meus paroquianos sabem, né, que às vezes eu sou mal-humorado, né? Às vezes sou mal-humorado de manhã, eu me esforço muito para poder sorrir. O padre Bruno ontem falava aqui, né, gostei daquilo que ele falou ontem à tarde, né? O sorriso não é para mim, é para o outro, né? Os meus problemas que são meus. Eu me esforço. O pessoal até fala que eu tenho um sorriso bonitinho. Mas se esforçar para demonstrar uma igreja, é uma conversão que eu tenho que fazer. Se esforçar em mostrar uma igreja bonita, uma comunidade bela. Tem problema? Qual a comunidade que não tem problema? Todas. E como o padre Bruno dizia aqui ontem, por incrível que pareça, pasmem, até a Canção Nova tem problema. Você sabia disso? Todo lugar tem problema. E eu tenho que aprender a ser comunidade e ser feliz. Ah, mas na comunidade tem a Mariazinha que é chata. Sim, ela é chata. Fazer o quê? Quem tem alguém na família chato? Levanta a mão. Ó, um monte de espelho aqui, ó. Tem um espelho aqui na frente. E por acaso, você deixa de ser família com essa pessoa? E por que na comunidade, a primeira pessoa chata que você tem, você quer descartar e sair da comunidade? Aprenda a ser feliz na comunidade. A comunidade alegre. Você, mãe, contemplada e realizada na comunidade, na igreja, você vai ter condições de levantar o seu filho. Você vai conseguir dizer para o seu filho: levanta, levanta, filho. Agora, se você vai para a igreja, toda vez que vai para a igreja, chega murmurando, o Papa Francisco fala de cara de vinagre. Cara de vinagre. Às vezes a minha cara é cara de vinagre. Eu olho para dentro de mim, Anderson sorria. Aí vai um sorriso tímido, e aí sim. Cara de vinagre. Todos nós passamos por isso. Mas devemos nos esforçar, não para ser falso, não é falsidade, pelo contrário, é aquilo que nós acreditamos. Eu acredito nisso, embora eu não seja, mas eu quero ser, vou me esforçar para ser aquilo que eu quero. Não perca a sua meta, mãe, sua meta é de ser uma mãe orante de igreja e feliz. Feliz porque vai para a igreja rezar, feliz porque você comunga, feliz porque você está na comunidade. Não deixa Mariazinha ou Joãozinho tirar isso de você. Não permita que uma fofoca ou alguém que disseminou alguma coisa tire o seu ser igreja, porque você não ressuscitará seu filho longe da igreja e longe da comunidade. E eu digo aqui, o movimento das mães que oram pelos filhos tem a missão de trazer à tona a alegria da vida da igreja. Essa é a missão do movimento das mães, trazer de novo, não que não tenha, mas trazer à tona a alegria da vida
da comunidade e da igreja. Quantas mães que nem a comunidade tinham direito e a partir do movimento se tornaram e aprenderam a ser igreja. É verdade que quando se fala de alegria, a alegria do mundo, quando se fala mundo, é fora dos caminhos do Senhor, é muito mais convincente que a alegria nossa. Os nossos jovens, nossos filhos, são atraídos com muito mais facilidade. O mundo vende uma alegria com muito mais propriedade do que nós. E isso o Papa tem repetido várias vezes, insistido. Não é à toa que o Papa tem sido um homem que tem convertido, através dele o Senhor, milhares de pessoas pelo mundo afora. Eu, como padre, já atendi confissões de pessoas que voltaram para a igreja, nunca viram pessoalmente o Papa, mas voltaram para a igreja por causa do testemunho dele e por causa da alegria daquele homem. A alegria daquele homem contagia demais, não é verdade? Um homem de 78 anos, se não me engano, sorridente, carrega um peso nas costas. Imagina ser Papa, gente, misericórdia. Imagina o peso que é, a responsabilidade, quantos problemas, problema de bispo, cardeal, de padre, e assim por diante, de leigos, e de repente aquele homem continua sendo feliz. E a nossa cara de vinagre, cara de maracujá, não atrai filho nenhum, filha. Aí você chega da igreja em casa, celebração foi um saco. Sabe quem cantou hoje? A equipe de canto. Nossa, desafinou tudo, foi horrível. Eu fui lá para rezar, ficou pior, gente. Nossa Senhora da Penha, dá nem vontade de voltar para a igreja. Aí daqui a pouco fala: ô filho, vai para catequese, hein? Tem que ir para catequese, tem que ir para a igreja. Não dá, né, gente? Cara de vinagre, não dá. Temos que nos esforçarmos para poder realmente mostrar a felicidade. E o mundo semeia essa alegria com muito mais facilidade. Muito mais facilidade. E olha que interessante, no dia de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo, vamos celebrar poucos dias à frente, o Espírito provocou nos apóstolos uma alegria tão profunda que as pessoas do mundo só viam essa alegria nos bêbados. Quando a pessoa está bêbada, ela está solta, ela fala besteira, ela conta piada, eu te amo, né? Eu tenho um tio que quando fica bêbado fala eu te amo. A pessoa que está bêbada, de uma forma ou de outra, ela está solta. E olha, o Papa agora no livro Deus é Jovem, ele falava que, foi perguntado para ele dos jovens que saem para a balada e bebem antes de ir para a balada. Eu achei muito interessante esse comentário do Papa Francisco neste livro, que ele falava que os jovens já vão com uma falsa alegria. O que significa já chegar na balada embriagado? Responde o Papa: significa chegar lá cheio de ilusões e levando consigo um corpo que não comando, um corpo que não responde à cabeça e ao coração, um corpo que responde apenas aos instintos, um corpo sem memória, um corpo composto apenas de carne efêmera. Não somos nada sem a cabeça e o coração. A pessoa que bebe e vai bebendo antes da balada, ela vai se soltando. Já chega lá, galera, beleza, bicho. E aí põe um copinho na mão. E eles não soltam o copo na mão. É importante ter o copo na balada. A pessoa que bebe, ela tem que ter o copinho. Tá vazio aqui, por favor. Tá vazio meu copo. Não pode ter copo vazio na balada. Eles estão o tempo todo. Eita lá. Já entornou aqui. Tá bom demais, hein? Olha, gente, a bebida é boa demais, gente. Ela abre a gente. Ela liberta. Aquilo que está escondido, ela traz à tona algumas coisas. E para o mundo, isso é alegria. No dia de Pentecostes,
a alegria que eles estavam era semelhante à alegria de um bêbado, só que eles não tinham bebido nada. Eles não tinham bebido nada. Isso quer dizer o quê? Que a alegria que pode oferecer uma bebida, ela provoca em nós certa alegria, mas como diz o Papa, é uma alegria falsa, porque a minha cabeça, o meu consciente já não está tanto assim disponível. Eu estou sendo comandado, na verdade eu perco o comando dos meus sentidos. Agora, quando eu estou com o Espírito Santo, pelo contrário, eu tenho plena consciência. Não é à toa que o repouso no Espírito, quando uma pessoa repousa no Espírito, ela não perde a consciência. Quando ela ora em línguas, ela não perde a consciência. Agora, já viu o repouso do Espírito de um bêbado? Não. Pergunta para ele se ele lembra o que aconteceu no dia seguinte. Nada. Está vendo que os sintomas da bebida que provocam em nós alegria, esses sintomas têm no espírito sem nos tirar a consciência e o comando de nós mesmos. É dessa alegria que realmente devemos mostrar para o mundo, a alegria de Pentecostes, a alegria de ser igreja, a alegria do Espírito. Uma mãe que não tem uma alegria do Espírito não ressuscita filho nenhum. Por isso, devemos pedir nos grupos de mães que oram pelos filhos, que toda mãe aconteça nela um Pentecostes, que ela fique embriagada do Espírito de Deus. Porque é essa alegria que vai ter força para dizer: filho, levanta menino. Gala, força. A mãe vai pulando, gritando: vai menino. Poxa, a igreja hoje foi boa, hein menino? Foi maravilhosa. Ela vibra. Nossa, ela foi demais. Foi bom. Ontem lá teve revelação, teve cura, teve isso. A mãe chega num fogo tremendo. E esse fogo queima, arde, provoca. E olha que interessante ainda mais. No dia de Pentecostes, Pedro profetizou. Pedro disse: esses homens não estão embriagados como pensais, pois esta é apenas a 3ª hora do dia. O que está acontecendo é que foi dito por intermédio do profeta: derramarei meu espírito e seus filhos profetizarão, vossos jovens terão visões e os velhos sonharão. Uma igreja alegre, olha o que você tem que dizer para o seu filho. Uma igreja, um grupo de mães, uma comunidade embebida do Espírito Santo é uma igreja que profetiza. Gente, profetismo, às vezes a gente tem a ideia de que o profeta é aquele que vê o futuro. E não só isso. O profeta, ele contempla muito mais a realidade do que o futuro. Olha só, meu filho, na comunidade lá, não confunda isso. O pessoal pergunta: na sua igreja tem revelação? Se tiver revelação, eu vou. Porque na igreja do vizinho, lá tem revelação. O povo quer uma igreja de revelação. O povo quer uma igreja que mostre o futuro, ou que mostre os problemas deles. O Espírito Santo provoca isso em nós. Profecias, que é muito mais do que uma revelação. É o Deus falando: filho, você está em dúvida com alguma coisa na sua vida? Na igreja lá acontece profecia. Deus fala naquele lugar. Quando Deus fala, não quer dizer somente profecias de dons carismáticos. Quantas vezes eu ouvi isto? Eu, quando termino a missa, eu vou à porta da igreja, quando eu tenho tempo, e cumprimento as pessoas. Ou também pelas minhas redes sociais, que o pessoal comenta depois: padre, o senhor falou para mim hoje. E eu não falei nenhuma, fechei os olhos: eu estou vendo uma nuvem negra na sua cabeça, eu vejo um futuro difícil para você, mas se você orar. Não, eu não uso nada dos artifícios, eu simplesmente falo da palavra de Deus.
do evangelho de domingo. A palavra é profética. Filho, não sabe o que fazer? Olha, vai na igreja, porque lá acontece profecia. Diz ainda a palavra de Pedro: os seus filhos terão visões. Gente, o Espírito abre a nossa mente e a gente consegue ver além do alcance, muito além do alcance. Às vezes os filhos não sabem, estão fechados, não conseguem resolver um problema, tem dificuldades. Filho, na igreja, se você lá participar com alegria, você vai ver aquilo que ninguém consegue te mostrar, que não somente Ele. Ele vai abrir a sua visão, você vai ver coisas que a grande maioria não vê. Isso é verdade, gente. Isso é verdade. A igreja abre, pelo poder do Espírito, abre a nossa visão. Aquele que ora, aquele homem que ora e que reza, o jovem filho que reza, ele começa a abrir. Quantas vezes as ideias vão surgindo, vão brotando na mente, e a gente vai vendo. Não é somente ver as doenças, as curas das pessoas, mas você vê aquilo que Deus quer te mostrar. E por fim, diz ainda Pentecostes: os velhos sonharão. E aí o Papa, olha, sempre o Papa Francisco, neste livro agora Deus é Jovem, ele fala de velho. E fala assim, ei, vou repetir as palavras do Papa Francisco. Os velhos, velho não é uma palavra feia, longe disso, é uma palavra muito bonita. Disse o Papa: precisamos nos sentir felizes e orgulhosos por sermos velhos. Eu não, vocês, né? Assim como os jovens se orgulham de serem jovens, ser velho é um privilégio. Significa ter experiência suficiente para se conhecer e reconhecer nos erros os acertos. Quem é velho aí de idade, levanta a mão. Isso, assuma a sua velhice. Eu chamo carinhosamente das minhas velhinhas piedosas. Tem gente que não gosta de chamar de ser velho e quer ser jovem. Ei, aceita. O jovem não tem o conhecimento e a maturidade que você tem, a experiência. Ser velho para o mundo é descartável. Ser velho para Deus é sabedoria. Ou você se pauta pela regra divina ou pela regra do mundo. Para o mundo, velho não tem valor. Para o reino de Deus, velho é sinal de conhecimento, sabedoria e autoridade. Quem me dera chegar à idade de ser um velhinho piedoso. Quero eu chegar a esta idade e viver esta graça. Por isso, amadas mães, dizia tudo isso porque Pentecostes provocou uma alegria profunda e os fez ser igreja. A igreja começou a profetizar, a igreja começou a ver, os velhos começaram a sonhar cada vez mais, e muitos se converteram. Quando Pedro pregou, a sua primeira pregação converteu 3.000 homens, sem contar a mulher. Imagina, sem contar a mulher, devia ter quantos lá? Umas 20.000 no mínimo mulheres, para 3.000 homens, a proporção. Por quê? Estava cheios do Espírito. Se eu quero dizer, filho, eu te digo, levanta-te, eu tenho que ser comunidade, e uma comunidade feliz, alegre, pentecostal, no sentido de Pentecostes. Uma igreja, uma pessoa, uma família cheia desse Espírito. E não é fácil. Eu sei que não é fácil. Muitas vezes se esvai as nossas forças e nós queremos desistir. Eu, nos meus 13 anos de padre, nunca pensei em deixar de ser padre. Graças a Deus.
Mas eu confesso para vocês que às vezes é difícil. Cansa. É pesado. Quantas atividades pessoais que eu tive que deixar de fazer por causa da igreja, da missão. Estava me preparando para poder ver um filme tal, comer pipoca, eu adoro comer pipoca, né? Estava preparado para ficar na minha sala quietinho lá, de repente o telefone toca. É unção. Ai, meu Deus do céu, agora? Isso é hora de ficar doente, gente? Um dia, foi Corpus Christi do ano passado, da paróquia. Tapete o dia inteiro, a gente faz a minha paróquia de praia, litoral, né? Então, no calçadão da praia, fizemos no calçadão, a gente faz do calçadão os tapetes. O dia inteiro, a missa às 4 horas da tarde, cheguei em casa morto, era 8 horas da noite. Cheguei em casa, falei, agora, relaxar, comer, ver um filme e dormir. De repente, como meu telefone eu não estava vendo o telefone, aí eu vejo um monte de mensagem no zap. Padre, a fulana está nas últimas no hospital. Eu falo, ai Jesus, agora não. Oh meu Deus. Aí a consciência pesa. Vai, tá bom, eu vou comer uma coisa aqui e vou. Tipo assim, pensando assim, não padre, pode deixar para amanhã. Aí a pessoa, ok, estou te esperando. Tomei um banho, comia uma pizza e fui. Meia hora da minha casa até o hospital. Cheguei lá, fizemos unção, estava o esposo, os 2, 3 filhos, cantamos. No final, a mulher sofria de câncer. Jovem, mãe como vocês. E o filho até cantou, oh minha Senhora, consagração. Aí eu abençoei e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, o zap toca. Padre, ela morreu. Às vezes, se nós deixarmos tomar pelo cansaço, muitos irão morrer sem a nossa presença. Por isso cansa. Ser feliz, amar, cansa. Ser igreja, cansa. Às vezes dá vontade de chutar o pau da barraca e largar tudo. Por que a gente cansa? É cansativo. E como a gente deve fazer para perpetuar? Joelho no chão. Como diz a canção, mãe e joelhos. Nós padres, olha só gente, vou dar um testemunho aqui, acho que todos os padres que estão aqui podem falar a mesma coisa. Não tem vida mais rotineira do que nós padres, creio eu. Todo dia a gente celebra a mesma coisa. Todo dia a gente reza a mesma coisa. A liturgia das horas, sempre a mesma coisa. Atendimento, vida paroquial, tudo a mesma coisa. Chega no final de semana, na liturgia de domingo, você vai à missa quantas vezes no domingo? Quantas? Uma? Eu faço no mínimo 6 liturgias dominicais, sábado e domingo, todo final de semana. Prego a mesma coisa 6 vezes. E aí vou atender confissão geralmente das mesmas pessoas. De até ser os pecados delas assim. Ó. E casamento? Quer coisa mais rotineira que casamento? Para a família, que nada, é festa. Para o padre, pode ser, se perder o sentido, é mais um. E eu digo com todo o coração, eu amo celebrar. Eu amo celebrar missa. Eu quando puder, eu digo meus paroquianos, casamento enquanto eu puder, eu irei assistir. Eu não consigo, na minha cabeça, ficar pensando que eu estou em casa relaxando enquanto outros estão fazendo o meu trabalho. Batizar, irei batizar, porque eu não admito que a minha função, por mais cansado que seja, deixar para outros enquanto fico descansando. Amar cansa, ser igreja cansa, mas é isso que me revigora. Eu digo sempre para os casais no casamento que celebram, que falam que dizem que o amor com o tempo acaba, o amor com a igreja acaba. Não é verdade. Eu digo, eu tenho 13 anos de padre, eu sou
muito mais padre do que há 13 anos. Eu tenho muito mais autoridade do que há 13 anos. Eu tenho muito mais maturidade do que há 13 anos. Muito mais vigor do que 13 anos. E quando me ordenei, no início a alegria era as vestimentas, eram as pompas. Hoje a alegria é uma pessoa se converte, é uma confissão, um atendimento. É isso que nos alegra, é uma missa celebrada. E eu sou muito mais feliz por isso. Cansa, mas é a repetição da oração que me põe em pé. Mãe, você vai ser igreja e vai levantar os seus filhos na repetição. Está cansada, com dificuldade, está chovendo. Quando chove a igreja fica vazia. É incrível. Quando chove, não é assim, padre? Quando chove a igreja fica vazia. Por quê? Será que cai enxofre? Será que quando cai chuva é maldição? Ou é a chapinha? É a chapinha. É a chapinha. Porque da casa até o carro, mesmo guarda-chuva, pode pingar. E aí já era. Quando tem jogo, no caso dos homens, a maioria, a igreja fica vazia. Por quê? É a repetição, a alegria de estar lá. Eu tenho sede e desejo. Eu estou escrevendo um livro, não sabe um dia eu termino ele de falar, tem um tempo ainda. Eu falo das 3 fomes do ser humano. Olha que interessante. Todo ser humano é formado de corpo, alma e espírito. O corpo é a matéria, a alma é aquilo que me deixa em pé, andando, vivo. O espírito é a minha capacidade de transcendência, de conversar com Deus. O espírito, um animal não tem espírito, ele não fala com Deus. O espírito é a minha capacidade, é aquilo que me assemelha também a Deus. A minha imagem e semelhança passa por aí também. E assim, olha, se eu sou um tripé, porque Deus é um tripé, Pai, Filho e Espírito Santo, e se eu sou imagem de Deus, eu também tenho 3 coisas: corpo, alma e espírito. E eu tenho que aprender, mãe, e todo mundo, que o meu corpo, quando está com fome, emite sinais. Quais são os sinais que o corpo emite quando está com fome? Dor de cabeça, mau humor não, às vezes pode ser, mas não, tanto mais. Barriga, não é isso? O corpo vai emitindo sinais quando está com fome. Você alimenta o corpo, beleza. A alma é aquilo que me vivifica, que me dá vida. Além da alma que me dá vida ao corpo, tem coisas que eu faço que me dá ânimo. A alma é ânimo. Para uns, o que alimenta, o que dá alma é dançar, é trabalhar, é cantar, é ir para ginástica. Mas o que dá ânimo? O que dá ânimo? É cozinhar. Cozinhar dá ânimo? Dá não? Tem gente que se anima passando roupa. Você crê nisso? Tem gente que se anima passando roupa. Agora, olha só, se o que me anima me falta, a minha alma emite sinal. Se por acaso o que me anima é cozinhar, e se eu não cozinho, eu vou ficando para baixo. Eu vou ficando deprimido. A depressão, uma das causas é porque a pessoa deixou de alimentar o seu ânimo. Ela come fisicamente, mas continua vazia do seu ânimo. E o que nos anima, descubra aquilo que te anima e corre atrás, porque sua alma está emitindo sinais. Por fim, o espírito, o meu espírito, aquilo que me transcende. E quando o espírito está com fome, ele emite sinais. Quais são? Irritado, impaciente, grosseiro, triste e assim por diante. Eu posso estar irritado, eu estou comendo. Tem gente que come fisicamente,
trabalha no que faz e gosta, mas vive vazio, porque falta o quê? O alimento do Espírito. Quando eu descobrir o tripé do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, amados irmãos, eu serei pleno, cheio de vida, de alegria, e vou me alimentar de tempos em tempos e estarei feliz. Amar dói, ser igreja dói, cansa. Mas eu quero insistir a vocês, e quem nos acompanha, que não deixe de amar. E para não deixar de amar, não deixe de ser igreja. Não deixe de ser comunidade. Formem comunidades, mães, comunidades menores. O amor dói, custa forças, dificuldade, mas é só amando que nós iremos fazer com meu filho. Filho, eu te digo, levanta. E só nos ensina a amar aquele que realmente é o amor. Nenhum ser humano nos ama como Cristo nos ama, somente Deus. Por isso, e quem nos mostra a verdadeira face divina, passa pela igreja. Seja a igreja cada vez mais. Não esqueça disso. Quando na sua casa você chegar cansado, fatigado, é lá que você deve amar. Sempre, sempre. Que Deus abençoe a todos vocês, mães, onde quer que estejam. Põe a mão no seu coração. Quando em minha casa, cansado eu chegar, preciso me lembrar que quem me espera são os que eu preciso amar. Quando em minha casa, cansado eu chegar, preciso me lembrar que quem me espera são os que eu preciso amar. O amor às vezes custa forças. O amor às vezes custa forças. Perdão às vezes custa lágrimas. Preciso revelar, meu Deus, porque eu sou de Deus, porque eu creio em Deus. O amor às vezes custa forças. Perdão às vezes custa lágrimas. Preciso revelar, meu Deus, porque eu sou de Deus, porque eu creio em Deus. Vamos mais, quando? Quando em minha casa, cansado eu chegar, preciso me lembrar que quem me espera são os que eu preciso amar. Quando em minha casa, cansado eu chegar, preciso me lembrar que quem me espera são os que eu preciso amar. O amor às vezes custa forças. O amor às vezes custa forças. Perdão às vezes custa lágrimas. Perdão às vezes custa lágrimas. Preciso revelar, meu Deus. Preciso revelar, meu Deus. Porque eu creio. Quem crê em Deus? Porque eu creio em Deus. Porque eu creio em Deus. O amor às vezes custa forças. O amor às vezes custa força. Perdão às vezes custa lágrimas. Perdão às vezes custa lágrimas. Preciso revelar, meu Deus. Preciso revelar. Quem é de Deus? Levanta a mão. Porque eu sou de Deus. Quem crê em Deus?
porque eu creio em Deus. Quando em minha casa, mãe, quando em minha casa, cansado eu chegar, preciso me lembrar que quem me espera são os que eu preciso amar. Quando em minha casa, cansado eu chegar, preciso me lembrar que quem me espera são os que eu preciso amar. Agora ouça isso aqui, ouça. Mas não me esquecerei que as bênçãos de meu Deus sempre acompanharão os que o temem. Mas não me esquecerei que as bênçãos de meu Deus sempre acompanharão os que o temem. Vai, mãe! Quando em minha casa, cansado eu chegar, preciso me lembrar que quem me espera são os que eu preciso amar. Quando em minha casa, cansado eu chegar, preciso me lembrar que quem me espera são os que eu preciso amar. Só vocês, quando em minha casa, quando preciso amar. Pra terminar, quando em minha casa, quando em minha casa, cansado eu chegar, preciso me lembrar que quem me espera são os que eu preciso amar. Agora levanta sua mão em direção à sua casa, onde quer que ela esteja, onde quer que ela esteja, porque Deus também está lá. Porque Deus também está lá. Porque Deus também está lá. Minha casa, minha família, porque Deus também está lá. Vai cantando, porque Deus está lá. Na sua casa, na sua família, porque Deus também está lá. Levanta-se, Deus, menino, eu te digo, levanta-te. Filho, 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 eu te digo, levanta-te. Levanta-te, 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 em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus também está lá. Minha casa, minha família, porque Deus também está lá. Porque Deus também está lá. Amém, mãe? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.